Voltamos, hein? Voltou. E o Flamengo voltou a vencer na Libertadores em estreia. Fazia tempo que não vencia numa estreia. E aí o debate é o mesmo, Mauro. Tá bom porque ganhou. Não jogou bem, mas ganhou, tá bom ou não tá bom? Qual a sua avaliação sobre a estreia do Flamengo que foi contra o Tátira 1-0 lá? É óbvio que não foi uma atuação digna de muitos elogios, não foi uma grande atuação, mas o time sem Danilo, sem Wesley, sem Gerson, sem Rascaeta, que mais? Sem Plata, vários jogadores titulares ou opções, né? Evidentemente o time enfraquecido, uma viagem muito longa, né? O Flamengo vai fazer várias viagens aí longas durante esse período, outros times também farão, né? No caso do Flamengo, as 3 viagens significam meia volta ao mundo, pouco mais até. Contra o adversário fraco, claramente muito fraco, jogou muito fechado, né? Bem defensivo. E eu acho que o importante no contexto era vencer o jogo. Claro que seria melhor jogar mais, é evidente que vai se esperar mais e vai se cobrar mais, mas depois de 946 dias, vou repetir o número, 946 dias que o Flamengo não vencia fora de casa na Libertadores, e fez jogos contra Nublense, Aucas, Palestino, por exemplo, nesse período, com diferentes treinadores. O Flamengo não vencia desde os 4-0 fora de casa, né? Desde os 4-0 sobre o Vélez, no dia 31 de agosto de 2022, ou seja, 2 anos e meio, e jogando todas as Libertadores e participando ali e tal, indo para o mata-mata, passando pela fase de grupos, convenhamos, né? Ontem tinha que vencer o jogo, claro que não foi bom, o time não jogou bem, meio campo não existia praticamente, a escolha do Filipe Luís é de fato questionável, talvez menos um dos homens da frente, se sem o Michael com o Alan no meio campo, liberando um pouco mais o De La Cruz, poderia ser? Imagino que sim. Então, meio campo muito sobrecarregado, mas tem um contexto de um jogo com um time desfalcado, muito desfalcado, um período muito grande sem vitórias fora de casa no torneio. Então, acho que deu para o gasto, foi o bastante. Mas nada, evidentemente, para ficar empolgado, coisa parecida. O que foi de positivo em campo, que houve de positivo, acho que foi o Juninho. Primeiro, o Juninho entrar em campo e marcar o gol no primeiro toque na bola, depois das críticas exageradas que sofreu por não ter feito um gol contra o Inter. O que implica, evidentemente, de um jogador que não está mais no clube, mas tem as suas fanzocas de carteirinha que vão perseguir todo e qualquer atleta que for escalado na função. Até o Pedro, se não for bem, vai ser criticado, como se quem foi embora fosse infalível, não perdesse gols, e era justamente o contrário, né? Aliás, eu não consigo imaginar o jogador que foi embora fazendo o gol que o Juninho fez, se antecipando ali aos zagueiros e peitando a criança para dentro do gol. Né? Eu não consigo imaginar. Enfim, e também algo que está bombando nas redes sociais, a personalidade do Juninho, que continua fazendo na sua curiosa comemoração de gols, né? Muita gente tira sarro, acha engraçado, ensinou 1000 coisas, ele não está nem aí. Ele vai e mete o gol e mete a comemoração também. Isso é bem engraçado, é bem divertido, e isso é muito Flamengo, cara. É muito, a comemoração dele controversa. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para o Danilo. A imagem mostrou que o Rios, na hora que fez o gol, ele saiu meio na mão. O que aconteceu ali? Ele vem sendo criticado, né? Não, ele vem sendo criticado, mas ele saiu na marra e é curioso porque a comemoração foi cortada, volta, mostra o lance, se foi falta, se não foi falta, e depois, no terceiro replay, mostra que aí ele foi andando para a câmera, assim, para arquibancada, olhando, e depois de uns 5 segundos... Ele comemorou, gritou, beijou, mas mostrou só depois no terceiro ou quarto replay. Mas no começo foi estranho mesmo, parecia que ele não quis comemorar. Depois ficou bravo com a pergunta, né? Que ele tinha virado reserva. Falou, essa sua pergunta é feia, não gostei e tal, ficou bravo. Não, ele estava sendo criticado pela torcida. Agora, no Flamengo, o Trajano, querendo ou não, 26 jogos de invencibilidade do Filipe Luís. Ontem tudo bem, era um jogo que era para ganhar mesmo, né? Mas... Não, acho que o Mauro definiu bem. Não foi bom, mas 3 pontos. É uma viagem longa, complicada, sabe, cheia de desfalques. Eu só acho que ali o Filipe Luís, que a gente sempre enche de elogios e tem que encher mesmo, deu uma pisadinha na bola. Eu acho que o De La Cruz não pode ficar jogando de volante ali, junto com o Pulga. Tem que talvez mais ir à frente, faltou um pouco meio de campo, estava, sabe, colocasse mais um volante mesmo e o De La Cruz de meia, mais na frente. Mas tudo bem. Na verdade, verdadeira, como diria outro, São Paulo jogou bem? Não, mas trouxe 3 pontos, né? Flamengo jogou bem? Não, mas trouxe 3 pontos. Era o objetivo deles. Então, Palmeiras jogou bem? Não, mas trouxe 3 pontos. Jogar fora, com todas essas calendário, tem um brasileiro. Eu estava comentando aqui antes do programa que eu fiquei até bem perdido durante os jogos. Falei, mas vem cá, mas
primeira rodada da Libertadores, da Sul-Americana, mas não jogaram outro dia, não, mas era o brasileiro. O exemplo maior para mim foi o Fortaleza, que tinha vencido por 2-0 do Fluminense, no jogo que defenestrou o Mano Menezes, e tomou de 3. Eu falei, ganha de 2, perde de 3. Não, mas eu parei, calma. Pé em cima da bola, um é o brasileiro, o outro é a Libertadores. Pé em cima da bola é um exemplo, virou exemplo, né? Memphis. Memphis, né? Isso. Mas com o pé só, não foram com os tá dois bom, pés. tá. O Sim, Juca que Juca foi. sou eu. Queria que você falasse dessa Sobre o quê? estreia do Flamengão. Como é que Então, tá aí de like? Vê que o Juca pediu bastante, nada? Não, tá bom. Peraí, estamos com... Pera um pouco que eu já vou ver. Então, Quantos likes temos? Vai falando, Juca. é aquilo que o Mauro disse, que o Trajano Estamos na metade da reforçou. Agora, há uma ponderação a ser feita em relação ao Flamengo. É verdade. Qualquer time do mundo que não possa escalar o Arrascaeta, não possa escalar o Pedro, não possa escalar o Gerson, sofre. Danilo acho menos. E até o Wesley, o lateral direito, Sim, que vem jogando muito sofre, bem no São Paulo, sofre. no Flamengo. Agora, o Flamengo fez um investimento e montou um elenco para que, quando não tivesse esses jogadores, tivesse outros, e tinha, basta olhar a escalação, que não permitam que caia tanto o jogo. O que eu não me conformo é que eu não vou aceitar nunca essa coisa. A Libertadores é diferente, o que vai é trazer os 3 pontos, porque eu gosto de futebol, e gosto de futebol bem jogado. Eu não gosto só da vitória, adoro a vitória, mas adoro também o futebol bem jogado. E isso eu não vi, a não ser no jogo Bahia 1, Inter 1, quando o Inter, de alguma maneira, repetiu o que havia feito no Maracanã. A diferença é que no Maracanã saiu na frente e tomou um empate. Na Fonte Nova, o Bahia saiu na frente e o Inter empatou. Mas tanto o Bahia quanto o Flamengo jogaram melhor que o Inter, mereceram ganhar e não ganharam. Mérito do Inter, que soube, aí sim, trazer um ponto importante do Maracanã e outro importante da Fonte Nova com 43 mil pessoas. Mas Depois aí a gente vai falar Depois do jogo de ontem, foi lançada a campanha Alan Patrick na seleção. Olha aí, tá vendo? Impressionante. É. o curioso do futebol, justamente, porque assim, né? Tava vendo a coletiva do Rogério Ceni e ele falou sobre cuidado, citou a música do Belchior, cuidado, meu amor, há um perigo na esquina. Ah, é? Sim. E cantarolou? Rogério não? Cantarolou. Cantarolou. Ele Ele citou é mentira a música cantor, né? do Ele é. Belchior. Ele que Por quê? toca. Porque a pergunta do repórter foi um banho de água fria. Porque o Bahia jogou bem, tá nessa expectativa da Libertadores, mas tomou o gol do jeito que tomou. E o torcedor do Bahia certamente está triste. Enquanto hoje o torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do São Paulo certamente estão felizes. Porque eu acho que nessa comparação entre os três, o Palmeiras, o Flamengo e o São Paulo, a gente pode esperar muito mais jogos desse jeito do São Paulo do que do Palmeiras e do Flamengo. Eu acho que a cara do São Paulo é um jogo, vai ser nessa temporada, vai ser de um jogo fechado, controlado, que sofre pouco contra os adversários, mesmo que contra adversários melhores, e que eventualmente vai conseguir competir, porque tem um time titular bom, mas quando tiver desfalques no elenco, vai sofrer mais do que o Flamengo e do Palmeiras. E eu acho que o que chama a nossa atenção, quando a gente vê essa rodada de quinta-feira, especialmente, é que o Flamengo sofreu com os desfalques, mas tinha capacidade de jogar mais contra o Tátira, mesmo com todos os desfalques, porque tinha Bela Cruz, porque tinha Bruno Henrique, e o Palmeiras, mesmo com as mudanças, com o Abel rodando, estava enfrentando o Sporting Cristal, e nos últimos 5, 6 anos o Palmeiras foi o primeiro da chave, sobrando, então também esperávamos uma reação. Então eu acho que a gente fica nessa balança, assim, comparando o desempenho dos times, muito por causa disso, mas o São Paulo, para mim, está mais dentro do que eu espero ver durante esse ano. Já o Palmeiras e o Flamengo, eu acho que podem apresentar um pouquinho mais.